A gente vai conversar sobre esse assunto a partir de agora com Martins Dionísio, que é cardiologista também pela primeira vez aqui no programa Utilidade Pública. Obrigada, né, por ter conseguido, a gente sabe que não é fácil nesse período, vaga na agenda. E a gente convidou o Martins Dionísio por quê, gente? Porque ele trabalha com dois públicos diferentes na cardiologia. O público do setor público e o público do setor particular. Inclusive relacionado ao coronavírus. Perfeito. Obrigado em primeiro lugar. Quero agradecer a você, Dani, uma pessoa maravilhosa, uma excelente jornalista, pelo convite que me fez em vir aqui falar de um tema tão importante, que de todos os temas em saúde hoje é o mundialmente mais falado, que é a doença causada pelo coronavírus. Então eu espero que eu consiga trazer a realidade da doença, né? Tanto no sentido SUS, que hoje é o serviço que mais absorve esse tipo de paciente, e o setor privado. E eu consigo ter uma noção de como é trabalhar em um e outro. Perfil desses dois pacientes. Você está vendo, por exemplo, a gente está vendo aí a vacina, iniciou. Você está vendo as pessoas mais relaxadas por isso, porque a vacina já está vindo. Tem um grupo que se isola mais do que o outro, se preocupa mais. Como é isso? Olha, eu percebo que a preocupação varia realmente de acordo com o perfil socioeconômico do doente, né? Eu vejo que o paciente do SUS, ele não consegue ter ainda aquela dimensão do problema que é a doença do coronavírus. Já o paciente do setor privado, ele já entende, ele tem um entendimento melhor da doença, ele consegue ter um rigor no isolamento social, um cuidado com a questão do álcool em gel, do distanciamento social. E ao contrário do SUS, eu não vejo tanta essa preocupação. Não sei se seria um problema educacional. Eu acho que o governo deveria investir em educação e saúde, que eu acho que isso ia mudar muito a mortalidade. E eu vejo que houve sim um relaxamento, certo? Houve um relaxamento desde que em setembro começou a ter uma diminuição de internações por coronavírus, seja em UTI, seja em enfermaria. Quando os dados começaram a ser divulgados... Foi. Quando houve o declínio na curva de morte e internações em UTI, o pessoal meio que afrouxou, né? Soltou as rédeas das coisas e aí começaram a aglomerar, começaram a não levitar mais o distanciamento. Mas a gente está falando dos dois públicos agora. Dois públicos. Então, inicialmente você tinha dois e aí agora todo mundo relaxou. Todo mundo relaxou. E com a política, a questão da política, as campanhas, as pessoas começaram a fazer os comícios. Claro que não era algo aberto, mas a gente sabe que existia. Aí sim, e vários vídeos, gente, foram compartilhados. A gente está falando do estado específico, estado de Sergipe, está falando de uma forma geral. Vários vídeos foram compartilhados de aglomeração mesmo nesse período. Isso aí foi uma realidade. Isso aí é inegável que não houve aglomerações nesse período. E aí houve a segunda onda, né? A gente começou a subir novamente. O Sergipe, que já tinha saído da faixa amarela, ele voltou a ficar vermelho. E aí nós voltamos, não na mesma proporção que foram a primeira onda, né? Que o pico foi maior em junho e julho. Pico, quando eu falo, internações em UTI e mortes. A gente houve novamente um aumento das admissões em UTI e o número de aumento de óbito também começou a crescer. Isso foi a junção do relaxamento do distanciamento social com a questão das eleições. Eu vejo que esses dois fatores foram importantes para que houvesse essa reação em cadeia e nós hoje estarmos na situação em que nós temos um aumento de internações, nós temos um aumento na procura de pacientes, tanto SUS quanto privado, para atendimento de síndrome gripal. Quando você fala, a gente trouxe aqui, Martins Dionísio levantou um tema da questão educacional ou financeira, sim, da questão de você ter cuidado ou não. Isso aí a gente estenderia esse tema para vários outros pontos, até porque, por exemplo, tem gente que tem condições também de ficar isolado, tem gente que não tem, porque realmente tem que trabalhar, e aí você tem ônibus que realmente tem aglomeração, não tem um distanciamento, enfim, a gente entraria aí numa outra seara.
consultório, porque você trabalha na urgência, emergência, né? Você coordena, está presente em serviços de urgência e emergência de hospitais públicos e privados, mas também trabalha em consultório. Em termos de conscientização das pessoas, elas estão buscando mais o serviço por conta ou do receio, ou por quem ainda não teve, ou quem já teve e que quer retomar a rotina? Como é que está a situação? Veja, a situação em consultório ela é muito pontual. Geralmente é o paciente que vai procurar o cardiologista para poder fazer um acompanhamento pós-Covid. E esse acompanhamento pós-Covid é um paciente que muitas das vezes tem dois tipos de queixas. Ou ele vai se apresentar com fadiga, né, que é aquele cansaço, mas é um cansaço que mais voltado à indisposição. Ele não consegue mais, por exemplo, fazer as rotinas habituais dele sem se cansar tanto como antes. E aí ele geralmente já traz assim, olha doutor, eu fiquei assim depois que eu tive Covid. E aí ele fica preocupado achando que esse cansaço pode ter sido alguma sequela relacionada à parte cardíaca, né? E muitas das vezes, na verdade, eles não entendem que a própria doença do Covid é uma doença incapacitante, é uma doença que causa muita lesão muscular, o paciente demora a recuperar isso aí, entendeu? E aí ele fica preocupado se ele realmente tem alguma complicação mais séria relacionada à doença que ele teve previamente. E a outra, quando ele realmente já chega para você, assim, doutor, estou com falta de ar. Ele não conseguiu ainda recuperar, né, da falta de ar, que é uma das complicações da doença. E aí muitas das vezes é porque ele ficou com sequela pulmonar mesmo. E aí ele vem primeiro para o cardio, achando que é uma coisa do cardiologista, quando na verdade é uma sequela pulmonar que ele adquiriu devido à doença. Essas pessoas, elas têm tido condições, ou têm conseguido, por estarem buscando, por conta desses sintomas, ao especialista, retomar a rotina de atividade física, ou realmente tem tido uma dificuldade mesmo com acompanhamento? Tem uma dificuldade. Mesmo ele começando a fazer uma atividade física, ele fica muito mais limitado. Isso é temporário? Depende. Tem pacientes que é temporário, tem pacientes que realmente ficam com sequela pulmonar, por exemplo, e aí ele não consegue melhorar a sua capacidade funcional porque ele tem aquela limitação respiratória. A gente sabe que a gente precisa do pulmão para poder a gente conseguir desempenhar melhor uma atividade física adequada. E aí esse paciente acaba se vendo limitado, precisando até de medicação para poder melhorar esse desempenho e acompanhamento conjunto com o pneumologista. Mas eu vejo que realmente os pacientes, por exemplo, corria 10 quilômetros, hoje ele só corre 5, com muita dificuldade. Então aí você às vezes precisa reabilitar esse paciente, precisa dizer, olha, você precisa regredir um pouco no seu esforço físico, para então você começar a tentar voltar ao que você era anteriormente. Isso aí pode demorar meses, mas aí vai depender de cada caso. E aí a gente está trazendo isso aí especificamente porque duas coisas. Às vezes as pessoas fazem muita atividade física e acham que assim, olha, eu não vou me isolar porque eu sou uma pessoa preparada fisicamente, a doença posso até pegar, mas não vai me deixar sequela. Isso é mito. Não existe, olha, você vai ter, você não vai ter, não, porque eu sou mais preparado que você, não. A gente tem visto depoimentos no mundo de pessoas que atletas que complicaram, foram tubaram. E que ficaram com sequelas, que não retomaram as suas atividades físicas. Perfeitamente. Tem pacientes que não conseguiram ainda voltar porque tiveram lesões graves. E você não pode dizer, não vou evitar aglomerações, eu vou aglomerar porque eu sou saudável, eu não tenho nada, não vai acontecer nada comigo. Engana-se. Qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, que seja saudável ou não, pode sim vir a morrer por causa do Covid. E esse é um alerta porque muita gente está relaxando aí, não só pela questão da vacina, mas também por essa outra questão de se considerar uma pessoa preparada fisicamente e por isso teria menos sequela. Não é verdade, tá, gente? Dr. Martins Dionísio acabou de reafirmar aqui, isso é um mito. A gente vai dar uma pausa na entrevista, a gente volta daqui a pouco no nosso bate-papo.